Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá no ar a segunda parte do episódio de 120 anos da Associação Atlética Ponte Preta, um bate-papo imperdível, emocionante e muito especial com o professor e historiador José Moraes dos Santos Neto, que nos concedeu uma aula para você, torcedor pontepretano. Desde já, eu agradeço pela audiência no primeiro episódio, pela repercussão que tivemos e, claro, pelos inúmeros relatos de pessoas emocionadas que nos mandaram mensagens. Isso é Ponte Preta. Se você quer apoiar o projeto, quer apoiar o MacaCast, entre no apoia.se/ajude-o-MacaCast. Desde já eu agradeço imensamente a todos que ajudaram até hoje. Graças a essa quantia conseguimos comprar mais 2 microfones e melhorar a nossa infraestrutura. Aos poucos vamos melhorando e trazendo aí o melhor da Ponte Preta para você. 120 anos de história, parabéns Ponte Preta, dia 11 de agosto, mais um aniversário. Se emocione e ouça o que é Ponte Preta com o professor José Moraes dos Santos Neto. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Mampini para de cá. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Mampini para de cá. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. Pode cá, esse que é o nosso gás de cá, bola na rede, negão. Olha a macaca como bola, tá bonito. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Mampini para de cá. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. E a macaca vibrando em pé, olé, olé, olé. Professor, voltando um pouco nas décadas aí da Ponte Preta, da história da Ponte Preta,
Da onde surge essa rivalidade com o Guarani, né, o derby por sua vez? Porque a gente já entrevistou muitos personagens aqui no MacaCast e todo mundo fala que, praticamente todo mundo, que é uma das rivalidades mais intensas que temos aí no país, né? Uma rivalidade assim que por vezes descamba até numa violência. Todos sabemos dessa história que tem o derby, né? Dessa rivalidade que tem o derby. Da onde surge essa rivalidade tamanha, né? É por conta de uma proximidade que tem ali dos dois estádios? É por conta de ideologias diferentes aí, de visões diferentes de mundo, de identidades diferentes? Da onde surge essa rivalidade tão intensa com o Guarani, professor? Eu acho que é um processo, né? Eu não vou conseguir aqui, eu acho que 100% elucidar totalmente, plenamente a rivalidade, mas o processo a gente consegue, através desse debate sobre o processo da rivalidade, a gente acaba entendendo, né, o que é Ponte e Guarani na história da cidade. Nós nascemos antes, né? Então, já existia a Ponte Preta, o Guarani é de 11, né? Se você vai lá para São Paulo, no Comércio de Campinas, tem ali a matéria de início, né, do clube, muito ligado, né, não digo como o Palmeiras, 100% a colônia italiana, mas com um foco bem forte, né, nos imigrantes italianos que moravam na Vila Industrial, né? Muitos artesãos pequenos, né, oficiais, né, por exemplo, né, ferreiros, marmoristas, calçadistas, né, pessoas que trabalhavam, que eram pequenos profissionais liberais que moravam na vila, no setor de serviços, né, que trouxeram da Europa essa técnica, foram morar na Vila Industrial. Então o Guarani ele nasce bem focado nisso. Então, se você pegar ali os primeiros jornais, né, as primeiras notícias do Guarani, você até encontra, né, referências, né, à monarquia italiana, né, até uma discussão, né, sobre a função, né, o Dia Nacional da Monarquia Italiana, do Duque de Savoia, tal, também, né, envolvendo a história do Guarani. E no início, vamos dizer, bem no início, né, você não vai ter essa grande rivalidade que tem hoje, né? Os dois times nascem próximos, né? Ponte no bairro da Ponte Preta e o Guarani na Vila Industrial. Mas aí você tem um fato. E esse fato é um fato que não tem como você não falar que, vamos dizer, dá um pontapé inicial, né? Não seria esse fato, talvez, responsável por toda a rivalidade, mas que ele vai, né, vamos dizer, ser um fato marcante na história dessa realidade, em todo esse processo, sim. Né? Ainda nessa fase amadorística, depois de 1912, que a Ponte conquista a Liga Operária, você tem o famosíssimo Derby de Souzas, né? No Arraial, no campo do Arraial, que ainda existe, né? O time de futebol de Souzas, o time do Arraial, era um time tradicional na cidade, né? Um time que tinha rivalidade praticamente com todos os times da cidade, né? E nesse derby, né, vamos dizer, o árbitro, que era o seu Najib José, né, o derby não acabou, né? O derby não acabou. A Ponte acusa o Najib José de ter, né, feito uma arbitragem tendenciosa, até porque depois do derby, né, o seu Najib José se identifica como sócio do Guarani. E foi um derby que todo esse conflito dentro de campo foi para as arquibancadas também, né? O derby não acabou, a torcida entrou dentro do gramado, né? Então você pega, né, tudo que foi documentado sobre esse derby, notícia de jornal, documento lá da Câmara Municipal, documento da Prefeitura, você tem até documento dentro do arquivo do Corpo de Bombeiros, né? Não que tinha o Corpo de Bombeiros lá, mas falando da necessidade de, num próximo derby, né, você ter
né, uma fiscalização maior. Então, o derby de Sousas, né, não que seria o responsável total pela rivalidade, mas ele dá um pontapé inicial. Então, surge essa rivalidade nesse, vamos dizer assim, nesse conflito. Até esse conflito foi para as diretorias, né? Durante meses ficou se discutindo entre as diretorias com ofícios, né, o porquê que o Nadir José apitou o jogo, né? Ele não deveria ter apitado, né? E é interessante que se você fica lá um ano no arquivo da Câmara Municipal, você começa a perceber que a rivalidade começa a ter nos ofícios, né? A Ponte manda ofícios para a Câmara Municipal, por exemplo, né, fazendo uma requisição de poda de terreno para se jogar lá no Campo do Cruzeiro, né, que era ali na Avenida da Saudade. E alguém da prefeitura, né, já comunica à diretoria do Guarani que também manda o ofício. Né? Então começa a ter rivalidade até na documentação na década de 20. Né? É bem interessante isso. Né? Obviamente, né, a nossa identidade é diferente da deles. Né? E é diferente de vários clubes do estado de São Paulo. Né? A gente é macaca por uma questão preconceituosa dos outros times. Então, obviamente, né, isso, desde esse primeiro derby de Sousas, também entra em todo esse processo, obviamente. Né? A gente tem uma história diferente. Né? E aí, né, é bem interessante isso. A gente pode até chamar isso de teoria dos espelhos. Né? Depois que, né, nessa transição da década de 20 para a década de 30, que o Guarani vai ter estádio e a Ponte não, né? Porque a Ponte perde o patrimônio da Júlio de Mesquita. E aí você tem Ponte, Mujana e Guarani, você vai ter como se o Mujana fosse um time meio termo entre os dois, uma certa teoria do espelho, né? Quer dizer, a Ponte, o Guarani sempre vai ficar vendo o que está acontecendo na Ponte e vice-versa, né? Como se os dois precisassem disso para poder também sobreviver. Né? Essa história do estádio, da Ponte não ter campo, se você pegar, né, jornais de época, atas de diretoria, tal, foi uma coisa assim, no dia a dia da cidade, da vida cotidiana da cidade. Né? Se você pega todas as entrevistas do Moisés Lucarelli, ou falar com a filha dele, a mais velha, que é filha do primeiro casamento do Moisés, né, que conviveu até mais com ele, né, assim, até por causa da idade dela, tal, e que tem mais coisas do pai, tudo que o Moisés deixou escrito, né, ele praticamente se enfurecia todos os dias com essa história, né, porque a grande loja que ele tinha ali no centro, o vizinho era Bugrini todo dia lá, né, falar que a Ponte não tinha estádio, tinha que se jogar na Mujana, né? Às vezes jogava no próprio estado do Guarani, no Pastinho, né? E o Guarani tinha, né? Então a rivalidade transpôs as 4 linhas, né? Foi para a vida cotidiana da cidade, foi para o dia a dia da cidade. Acho que isso que fortaleceu, né? Uma rivalidade onde você tinha, né, no Largo do Rosário, né, que não é igual hoje, né, ele teve várias mudanças, mas vamos imaginar, né, o Largo do Rosário tinha muita árvore, né, então tinha uma árvore só de Ponte Pretana, onde o pessoal ficava comentando sobre Ponte, outra só para bugrinos, né, tinha um bar só de Ponte Pretanos, um bar só de bugrinos, né, no centro, né, você tinha ali Giovanetti versus Eden Bar. Então, o que vai acontecer? Né, nessa passagem do amadorismo para a profissionalização no interior, que na capital já é início da Era Vargas, né? A partir da Revolução de 30, com a chegada de Vargas ao poder, da primeira Era Vargas, você vê a burguesia urbana industrial toma o poder. E aí se profissionaliza o futebol, né? Se profissionaliza em São Paulo, em 33, etc. Tal, e chega no interior, né, durante o Estado Novo. Durante o Estado Novo varguista, durante a ditadura Vargas, aí se profissionaliza todo o futebol no Brasil, inclusive na cidade de Campinas. E é nessa transição, né,
você tem essa rivalidade crescendo absurdamente com a construção do Majestoso. Praticamente a construção do Majestoso é uma resposta a isso também, né? Uma resposta a esses anos, né, de rivalidade de um ter o estádio e outro ter perdido o seu patrimônio, né? E aí, a partir do final da Mujana, né, do time da Mujana, só fica a Ponte Guarani na era profissional. E aí a coisa, né, se acirra, né? A coisa se transforma, né? Se transformando hoje uma das grandes e principais rivalidades do Brasil, né? Então, eu acho que, em parte, a gente entende através desse processo. Esses primeiros 40 anos, vamos dizer assim, a rivalidade saiu das quatro linhas e foi para a vida cotidiana da cidade. É muito interessante isso, ver nos próprios documentos, né? Ofício para cá, ofício para lá. Parece que né, por exemplo, quando a ponte, na década de 20, né, antes do Guarani ter o Pastinho, antes da ponte fazer a fusão, eles pedem terrenos, né, para a prefeitura, para fazer algum campo, para fazer alguma coisa, né? Então tá até uma competição de número de petições, de ofícios, etc, né? Então o que eu vejo, né, da rivalidade é isso, né? O nosso ethos, a nossa identidade é diferente, né? Esse derby de Souzas eu acho que não pode ser deixado de lado, né? Porque realmente, mesmo numa fase amadora, né, não foi uma coisa que foi resolvida ali no campo, a coisa se prolongou por muito tempo, esse conflito envolvendo a figura do seu Najib José. E aí, depois da perda do patrimônio pela ponte, a coisa fica mais acirrada, fica muito mais acirrada na vida cotidiana da cidade. Ô, Rogério, você que tá só na audiência aí, tua pergunta pro professor, eu sei que você quer fazer uma pergunta para ele também. Eu não aguentei, João. Boa noite, pessoal. Professor, obrigado pela aula que você está dando para toda a torcida pontepretana. Eu tive o prazer de ler todos os 8 volumes da nossa história e você está devendo quase 2 décadas para a gente, hein? Não vai esquecer disso daí. Você parou em 2004, né? Estão faltando aí 16 anos de história. Parou no volume 8, 2004, e mais 2 volumes no mínimo, né, para chegar a 2020. No mínimo. Mas eu gostaria de fazer, na verdade, 2 perguntas para poder entender um pouquinho mais essa época que você estava falando agora. O derby que você se referiu em Souza, se eu não me engano, foi em 1916. Eu não estou enganado. Naquela época, o futebol paulista, ele era dividido, acho que até um pouco mais para frente, ele era dividido em 2 ligas, né? E talvez o principal campo da Ponte Preta, antes do Majestoso, foi o campo do Hipódromo, se eu não estou enganado. E a rivalidade talvez tenha subido de patamar, tenha realmente ficado ainda mais forte, mais relevante, com o alegado boicote alegado pela diretoria da Ponte, com o Guarani proibindo, através da Liga Paulista de Futebol, a Ponte Preta de atuar no campo do Hipódromo. Porque, inclusive, quando ela perdeu o campo da Júlio de Mesquita, o único campo que sobrou, se não me engano, foi esse do Hipódromo, e o Guarani, através da Liga, né, fez uma articulação para proibir a Ponte Preta de jogar naquele campo. A Ponte, inclusive, até saiu dessa liga alegando que o Guarani empolgou com o pessoal de São Paulo, querendo acabar com a Ponte Preta. Essa história talvez seja aí que tenha subido ainda mais o nível de rivalidade? Isso foi sendo construído, né? Essa documentação existe, é fácil de ler, né? E ela também, vamos dizer assim, todo esse conflito não começa nesse momento, né? Na década de 20, você já tem esse tipo de coisa dentro da solicitação, às vezes por, né, coisas do cotidiano envolvendo o futebol, né? Do Guarani em relação à Ponte. Sempre existiu realmente, né, essa grande preocupação, né, por uma questão até
óbvia, né? A gente representa, né? Quando a gente representa, né, vamos dizer, entre aspas, falando sociologicamente para o grande público, o povo campineiro, né? Nós nascemos como povo. E a antiga elite da cidade entra na década de 20, né? Então a gente pega ali os dois extremos, né? Então a rivalidade realmente se acirra aí também, né? A Ponte passa... isso é comum, né, na história da Ponte, até dentro mesmo do profissionalismo, né? Vamos dizer assim, essa busca, né? Essa tentativa, né? de interromper o nosso crescimento, né? É isso que você está falando, realmente, isso existiu, existe, né? E nas entrelinhas existe até hoje, né? Existe até hoje. Né? Muita gente se preocupa mais com a Ponte do que com a própria história, né? Do próprio clube, né? Então a gente tem essa característica, né? Talvez, né? E eu acho que, né, deve ter, né? Vamos dizer assim, essa explicação, né? Porque pela nossa identidade, né? Que a gente... nós amamos o que nós somos, né? Não o que o outro representa. Então isso às vezes incomoda, né? Né? Agora, isso existiu, né? E a própria o outro time de Campinas vai se aproveitar até do próprio conflito entre a PEA, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a LAF, Liga Amador de Futebol. E uma coisa interessante envolvendo diretorias da Ponte, né? Por conta até de uma falta de coesão de muitas diretorias, a Ponte até se tornou um clube bem inocente nesse jogo político da passagem do amadorismo para o profissionalismo. Né? A Ponte se tornava um time bem inocente. E isso é crível, quer dizer, você consegue enxergar na documentação. Né? Muitos clubes conseguiram grandes vantagens, né? Exatamente por terem vamos dizer assim, um jogo político dentro das ligas e da federação e da própria estrutura política de governos de estado, etc., maior do que a própria Ponte, né? Não que a Ponte não quisesse ter, mas faltava essa projeção, né? A construção do estádio, né, com aquele gigantismo na época, né? Você imagina, tirando o Pacaembu, São Januário, era o estádio da Ponte, né? Maracanã só na Copa de 50. Então a Ponte vai ter um patrimônio absurdo para o final da década de 40. Né? Por exemplo, Campinas não tinha um trator de terraplanagem quando começou o estádio. Né? A cidade não tinha. Aí a Ponte foi até o governo Vargas, foram 3 representantes, né? Pediram um trator de terraplanagem para fazer esse buracão, né? Para fazer o buraco para começar a construir o estádio, precisava desse trator. O trator era para ficar 3 meses, né? Ficou 4 anos, né? E pelo gigantismo, né? A maioria das pessoas não acreditavam, né? Que essa torcida ia construir esse patrimônio. Então, o que você falou é isso mesmo, né? A rivalidade, ela passa as 4 linhas e vai para todos os campos. O campo político, o campo futebolístico, etc., tal, né? E o que você falou, novamente, né? Do ponto de vista até sociológico, a Ponte sempre tem que ficar, vamos dizer agora falando mais vulgarmente, esperta. A Ponte sempre tem que ficar esperta. E sempre tem alguém, né, não querendo o nosso bem. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com isso, sim. Né? A gente tem que aprender que não é uma coisa só do passado, né? É uma coisa antiga e uma coisa que permanece. Então a rivalidade também é isso. A gente entender o que está à margem, né? Do que está claro, o que está nas entrelinhas e o que está por trás do pano aí. Então a gente tem que sempre ficar bastante atento, né? Para, vamos dizer, defender o nosso clube.
Professor, gostaria de te perguntar se o senhor está com horário, né? Porque falar para você, ainda tem muita pergunta ainda dos participantes aqui com relação à história da ponte. Não, pode mandando aí, eu já vou sair aqui do meu quarto que minha esposa quer entrar aqui. Mas pode... Ô Fred, tua pergunta para o professor Neto, portanto. Ó, professor, se deixar, hoje a gente vai ficar umas 10 horas aqui, viu? Porque o papo tá muito bom. Aproveitando que a gente estava falando da construção da identidade pontepretana, hoje essa identidade passa muito pela macaca, né? A macaca é o central nessa identidade da ponte, nesse reconhecimento da ponte, até no cenário nacional. Só que nem sempre a ponte foi a macaca, né? Como você falou, a ponte, isso foi um jeito pejorativo e racista dos rivais de se referir aos torcedores pontepretanos. E ali na década de 20, a ponte já era conhecida como a veterana, né? Então, queria saber como que dá para datar ali, quando que começou esses primeiros relatos dos outros torcedores chamando a ponte de macaco, e também dá para ter uma noção de quando foi que o próprio clube se apropriou disso e passou a utilizar a macaca como mascote oficial? Olha, é uma história bem interessante, né? A primeira notícia em jornal de uma homenagem à Ponte Preta, tirando do próprio clube, por exemplo, a documentação de 1901 é o próprio clube chamando, né, o Tomás Alves, vereador, para a comemoração do primeiro aniversário. Mas em 1910, né, um músico de Campinas, né, que atuava em várias bandas, né, e Campinas era uma cidade muito musical, Diogo Bretfisch, fez um hino para a ponte. O primeiro hino da ponte, a gente só tem o nome e é desconhecido, chama Glória Ponte Preta, né? E ele fez esse hino, né? Quer dizer, as pessoas lá de 1910, 11, 12, né, ouviam esse primeiro hino da ponte. Eu já, né, vamos dizer, pesquisei muito, ainda não consegui achar nem música, né, nem a parte de partitura e nem a letra, né? Provavelmente era só, né, a parte musical sem letra, mas eu não tenho a certeza, né? Então é mais um campo de pesquisa aberto aí para a gente encontrar esse primeiro hino da veterana. E como você falou, né, a gente já, né, era identificado como veterano exatamente pelo pioneirismo dentro do futebol campineiro. E aí, né, com a criação das ligas regionais, né, principalmente depois a PE e LAF, mas principalmente a Liga Mujana, que eram campeonatos bem curtos, né, não eram aqueles campeonatos longos, né, não se jogava como brasileiro meses e meses. O time ia, né, com a ferrovia, a torcida ia junto, né, através da ferrovia, né, e Campinas era um chamado nó de transporte, né? Funilense, Mujana, Paulista, tudo passava pela cidade, né? Quem sai de Campinas e às vezes vai para uma outra cidade, só tem uma estrada que liga, né? Aqui a gente é o nó de transporte, né? Tudo passa por aqui. E aí a torcida da ponte chegava nas outras cidades, né? E era uma torcida, né? Vamos dizer assim, negra, né? Mestiça, branca, né? E que em muitas cidades aqui do estado de São Paulo, né, com viés de colonização às vezes italiana, tal, né, etc, com viés de outro tipo de colonização, incomodava, né? Incomodava. Então começa a aparecer, por exemplo, eu fui atrás de fontes, né, de jornal, vamos dizer, se você tem, por exemplo, isso escrito em algum jornal. Então, por exemplo, no arquivo, não são todas as cidades que você tem um arquivo completo, organizado, etc. O arquivo de Jundiaí é bem organizado, o Paulo era um historiador que organizou bem o arquivo, atualmente não está no mesmo estado que estava entre 1900 até o ano 2000. Então lá você pega os jornais de Jundiaí, quando a ponte ia jogar lá, você tinha no texto jornalístico, você já encontrava isso, né? Você já encontrava um parágrafo descrevendo, né, que o pessoal fazia macaquice,
né? Que o pessoal, né, ia para a praça, né? Gritava o nome Ponte Preta, ia para o estádio, né? E isso incomodava, né, as pessoas, né? Então isso não foi só uma coisa assim de torcedor, né? Passou também pro campo documental da pessoa ali escrevendo, né? Nós estamos aqui em 2020 e ainda tem comentário desse tipo, né? Como aconteceu aí com o jogador do Santos, né? Negócio assim que você imagine lá, né? Entre 1920 e 35, por exemplo, né? Então nessa fase aí que a Ponte começa a jogar, principalmente nessa zona mujana, né, que eu vi na documentação, principalmente de jornais dessas cidades de Rio Claro, Jundiaí, principalmente Jundiaí, aí você tem identificado, quando a Ponte joga a zona mujana, vamos dizer, um aumento, aumentou bastante esse comentário, né, vamos dizer, é aí que eu acho que a torcida, claro que a torcida não deixou esse registro escrito, a gente como historiador, como jornalista, como alguém que ama o clube, vai lá, pesquisa e começa a entender a situação, né? A torcida começou a ouvir mais isso, né? Eles começaram a ser taxados mais disso, né? E aí incorporam isso. Então, na verdade, a torcida incorporou antes do clube, né? A torcida incorpora, né, a macaca antes propriamente do clube, né? O que você pega todas as atas de diretoria aí, o clube vai incorporar isso, né? Vamos dizer, vai deixar isso mais, né, como né, uma coisa do nosso dia a dia, como parte do nosso simbolismo, já na década de 40, né? Então a torcida incorpora primeiro, né, a macaca, né, vamos dizer, é o torcedor que incorpora primeiro para depois o clube incorporar. E é interessante porque isso é bem identidade da Ponte, né? É a torcida que incorpora a nossa história, né? Isso faz parte até do nosso dia a dia, né? Então é bem interessante. É bem interessante isso, não dá aqui, só se eu pegar aqui no meu arquivo, pegar datas e tal, dos jogos de Jundiaí, da Zona Mujana, eu tenho tudo escrito isso em cadernos e tal. Mas basicamente é isso, do ponto de vista, né, desse amadorismo, antes de chegar ao profissionalismo, né? O que eu enxerguei lendo os jornais de todas essas cidades é que quando a Ponte começa a jogar o campeonato da Zona Mujana e há uma intensificação de transporte da torcida pela ferrovia e tal, os próprios jornais da cidade já começam a destacar isso e me chamou muita atenção esse artigo dentro do jornal de Jundiaí. O próprio jornalista, aí não é mais a torcida do outro time, né, descreve isso, né? Quer dizer, então já era uma coisa que estava ali explícita, né? Explícita. Então, faz parte, né, daquele, né, que já existia, obviamente, né, questões raciais, né, o racismo na sociedade brasileira, é óbvio, e a Ponte incorpora, a torcida da Ponte simplesmente incorpora. É uma coisa, né, se você for estudar sociologicamente, antropologicamente, historicamente isso no Brasil, praticamente, né, não existe um outro exemplo, né, 100% assim. Você pode pegar um outro exemplo, mas, né, dessa grande incorporação e trazendo para dentro do ethos do clube, isso acho que é só com a Ponte mesmo. Israel. Professor, cara, eu tenho tanta pergunta ainda, mas eu vou tentar, acho que eu não vou conseguir fazer todas. Mas só para não ter dúvida sobre essa pergunta do Fred, aí eu emendo com a minha pergunta. O apelido e o mascote da macaca, ela não se deu então necessariamente ou obrigatoriamente pelo rival da cidade. Pelo interior, principalmente, como o senhor mencionou, sobre os times da próximos à Mogiana, fundados pela
pela Companhia Paulista, foram daí que surgiu o apelido e o mascote adotado pelo torcedor. Não necessariamente começou em Campinas pelo rival, houve os dois. E deu já para entender das pesquisas e dessa aula que o senhor está nos dando aqui no dia de hoje, o Paulista de Jundiaí tem uma relação com a ponte desde o nascimento, né? Que houve fundadores aqui que saíram daqui, foram para Jundiaí, e depois até como o senhor acabou de falar sobre os apelidos, sobre a cidade de Jundiaí. A cidade de Jundiaí e Campinas está ligada desde o início, e os dois clubes também, né? Então é interessante saber que a rivalidade com o Paulista ela é centenária também, não é só do que a gente acompanhou dos últimos 20 ou um pouquinho mais 20 anos para cá, mas a rivalidade com o Paulista de Jundiaí ela é centenária também. Então, só para não ficar dúvida, além do rival da cidade, o mascote também foi adotado pelo torcedor através das provocações da cidade de Jundiaí e das outras cidades que circulavam pela ferrovia, certo? Ah, sim, isso está claro na documentação terciária, vamos dizer. Se você pega e lê jornais de todas as cidades, porque esse campeonato da Zona Mujana, né, vamos dizer, tanto a LAF como a PE, ela dividia o estado de São Paulo em zonas, né, para você não viajar de Campinas até Jaboticabal, né, e ficava muito longe, o custo encarecia muito. Então pegava-se a linha da Mujana, pegava-se uma zona limítrofe e fazia os jogos ali. Então, Rio Claro, Jundiaí, Mogi, etc. Tal. Então, olha, em todas essas cidades você tem referência, né? Por quê? Porque isso é assim até hoje, né? Nós vamos para Jundiaí, mas eles não vêm aqui, né? Se vem aquele punhadinho, né? Agora, nós sempre fomos para onde o time estava, né? Desde a década de 20. Né? Então, essa torcida incomodava o interior inteiro. Né? Agora, o que o Jornal de Jundiaí mostra, né? E vai ser a primeira vez que eu leio, não, vamos dizer, o comentário de um jornalista do que ele viu, mas uma reflexão dele mesmo, né? Então ele coloca ali na matéria, né, que olha, essa torcida vem em grande número, não era pouco, não eram poucas pessoas que saíam de Campinas e acompanhavam o time, né, e viravam a cidade de ponta cabeça, né, e ele descreve lá, né, um discurso, né, racista, né, que faziam macaquices identificando, né, como que a torcida, né, era do ponto de vista étnico, racial, e o que ela fazia ali, dá para ver nas entrelinhas, né, essa crítica racial aí. Né? Então não é só o rival, né? Esses times aqui da região, e essa rivalidade com o Paulista, isso é histórico também. Né? Isso é histórico também. Né? A Ponte tem essa rivalidade com o Paulista já há muito tempo, né? E vem lá da época da Zona Mujana também, né? Isso é documental, não é só aqui do arquival. A gente, né? E acho que essa grande característica é que a torcida vai, né? Então ela, quando o time ia, né, para jogar contra o Paulista, jogar contra o Rio Claro, jogar em Mogi e tal, a torcida acompanhava em grande número. Então isso incomodava muita gente, né? Então essa história da macaca não é só aqui em Campinas, é na região como um todo, né? E a torcida incorpora isso daí. Eu dei esse exemplo do Paulista, que foi na hora que eu lembrei que eu pesquisei no arquivo lá, né? Na época que o Paulo era o diretor, aquilo lá estava muito organizado, é bem no centro de Jundiaí. E tem lá, né, o próprio jornalista de Jundiaí descrevendo isso, né, claramente, né. Então o que você falou aí é perfeitamente, né, verdade, né, a origem da macaca não está só dentro da cidade de Campinas, né, está até na região aqui, quando a torcida ia em grande número, e aí esse pessoal fazia esse discurso preconceituoso aí.
Professor, você disse a questão aí da torcida sempre viajar bastante, né? Desde de sempre, praticamente. Sempre foi conhecida por isso, né? Uma torcida que viaja. E depois de até de algum tempo surgiu um apelido, né? Que é carregado até hoje como os hooligans do interior, em menção ao movimento de hooligans que surgiu na Inglaterra. Como é que foi a torcida da Ponte, até para a gente entrar nesse assunto do período militar, da ditadura, como é que foi essa torcida da Ponte? Porque o ato inconstitucional número 5 surge no final de 68, e a torcida jovem da Ponte é fundada aí em 1969 e, salvo engano, uma das primeiras torcidas jovens, né, junto aí com a torcida jovem do Santos, e praticamente no mesmo ano, praticamente não, da Gaviões da Fiel. Como é que foi o nascimento da torcida jovem, a importância, né? Porque muito se fala que as torcidas jovens, né, surgiram também como um movimento político contra esse movimento ditatorial. Então, a importância do surgimento não só da jovem, mas de outras organizadas também, e essa questão de viajar, e que hoje em dia ainda a torcida da Ponte Preta é considerada, né, como uma torcida violenta por situações que se envolveu aí, principalmente no interior, né, como em Jundiaí, em outras cidades aí do interior, onde a torcida da Ponte ia, alguma coisa acontecia, né? E, enfim, até hoje ainda acontece algumas coisas, cenas de violência envolvendo a torcida da Ponte. Mas se você escuta as pessoas que estiveram ali no início da torcida jovem, né, em outras décadas também, falam que era uma torcida complicada, né? A torcida da Ponte ali naquele tempo era algo complicado, ficou mais complicado também depois. Mas enfim, como é que foi esse surgimento, a torcida na ditadura, a Ponte na ditadura? Essa questão da torcida jovem tem a ver realmente com esse processo de movimento político ou não, professor? Olha, o que eu posso te falar é assim, eu vou dar até, vamos dizer, um testemunho pessoal, né, de ter participado, né, da torcida jovem, não propriamente 69, né, porque eu tinha 8 anos, mas a partir de 76, né, com 14, etc., acompanhava o time, né, e aí formalmente, vamos dizer, com carteirinha, com assinatura, né, de 16 para 18 anos. Então eu peguei ali um pouquinho da fase do Maurício Lombardi, depois eu peguei mais o Sidão como presidente. Então eu posso dar um testemunho pessoal, né, de tudo que eu vivi, né, dentro como torcedor, né, na época. E eu acho que, vamos dizer, fazendo um comentário sobre torcida uniformizada, ditadura, AI-5, etc., o que eu consigo fazer uma reflexão. Eu acho que precisaria de uma pesquisa mais intensa, tem muita gente viva aí da Fundação da Jovem, né? Poderia dar um testemunho mais fiel, né, de tudo, mas, vamos dizer, pesquisando o período, vivendo o período, e aí falando agora como historiador, né, e não mais como torcedor, né, é interessante a década de 70 no Brasil, o pós-AI-5, o regime militar em si, porque o governo federal tinha uma ideia, né, que o esporte era um caminho para se não mexer com política, né, para o jovem. Então, por exemplo, se você pegar todas as universidades federais fundadas de 68 a 1978, esses 10 anos, né, quer dizer, do AI-5 até o início da redemocratização, e você vai visitar, né, e a Federal de São Carlos, lá no campo de São Carlos é o exemplo, não no campo de Sorocaba, mas no campo de São Carlos, enchia-se de coisas esportivas, né, construía ginásio, piscina, campo de tudo quanto é jeito, exatamente, né, com a seguinte ideia de que você, né, dando esportes em massa para as pessoas ocupariam o seu tempo com esportes e não com organizações políticas, né? Mais ou menos a ideia, né, da época só tinha 2 partidos, né, a Arena
e o MDB, a partir da situação, a partir de uma posição, onde a Arena vai mal, um time nacional, né? Mais ou menos esse discurso, né, da década de 70, Campeonato Brasileiro com 90 times, 80, né? O que era a característica do regime militar, né? Agora falando como torcedor, né? Né? O que eu acho que a torcida uniformizada representou na década de 70 é um grito de liberdade, né? Então, eu lembro bem, né, vamos dizer, a minha primeira caravana, né, que foi por volta de 75, 76, né, que a gente ia para São Paulo, né, principalmente no Pacaembu, a maioria dos jogos da Ponte era no Pacaembu, né, o Corinthians jogava ainda na Fazendinha, no campinho deles, pequenininho, que a gente ia também, Rua Javari, né? Então, eu acho que um sentimento, eu não posso dizer que foi vamos dizer, né, uma manifestação política, né, um discurso político, mas existia um sentimento de liberdade, né? Quer dizer, quando a gente chegava ali no Correios e Telégrafos, na Glicério, às vezes a maioria dos ônibus nem saía do estádio, né? Saía lá do Correios e Telégrafos, a Ponte ia jogar, por exemplo, 4 da tarde, em algum lugar, a gente saía meia-noite, né? E aí ficava na cidade que a Ponte ia jogar, às vezes 8, 6 horas, né? E então, o que eu sentia como torcedor, como quem participou dessa torcida na década de 70, é que em meio a esse processo de censura, esse processo que eu lembro que eu fazia escola, eu estudei no Vila Geninha, aí perto do Campo da Ponte, e muitas vezes a gente chegava, não tinha aula porque tinha estado de sítio, voltava para casa, né, etc. Mas no momento da caravana, no momento de entrar no Majestoso, no momento de entrar no ônibus, mesmo que a gente fosse parado, né, a gente era parado um monte de vezes, revista, não sei o quê, esse sentimento de liberdade talvez fosse, né, e talvez foi a grande contribuição das torcidas organizadas enquanto movimento social, esportivo, futebolístico. Não, então acho que uma parte das pessoas que participaram disso nem entendiam isso, né? Nem entendiam que naquele momento, né, você estava negando tudo que estava acontecendo, exatamente porque você estava ali, né, tipo assim, sem lenço e documento e indo pro clube sem regra. A gente tá lá no ônibus e não tem censura, não tem censura, a gente vai lá assistir a Ponte, né? Doa quem doer, né? Era mais ou menos isso, né? E foi um período muito rico, né? Muito rico. Essa parte, acho que de violência é fruto a sociedade brasileira, historicamente, né, é violenta, né? É uma sociedade violenta, é óbvio, né? Então, né, eu lembro bem, muitas vezes a gente nem a gente começava nada, né? A gente era recebido de um jeito difícil, né? Então a gente tinha que reagir, né? Agora, muitas vezes também não aconteceu nada. Então, é que quando hoje, por exemplo, em 2000, esses últimos 20 anos aí, com o aumento da imprensa, tem muito canal, tem muito jornal, tudo se discute a violência no futebol, mas se esquece que a violência é da sociedade, né? O futebol se insere na sociedade. Você não consegue acabar com a violência do futebol se você não entender que a violência é social, né? Você pode pôr 5.000 policiais dentro do estádio, não vai acontecer nada, mas pode acontecer para fora, né? Porque a violência é social, fruto da desigualdade econômica, fruto do nosso processo histórico, né, de condução da nossa história, etc, etc, etc. Né? A gente começaria aí a falar de aula de história e sociologia. Mas isso que eu posso te falar, um testemunho de historiador, um testemunho mais de torcedor, né? Essa pergunta sua me fez voltar ao passado, fez lembrar lá as inúmeras caravanas, porque não ia só com a jovem. Às vezes o paraquedas, a jovem levava às vezes 2 ônibus, não tinha mais lugar, então uma grande parte da galera ia com o paraquedas, ou ia até com a Conceição sempre levava um ônibus também.
mas era menos, né? Era menos. A paraquedas levava 2, 3, 4, 5, 6 ônibus, né? Que às vezes a gente tinha que empurrar para chegar. O motor quebrava, o motorista parava, era uma maravilha. Mas, né, o Borba Gato, o restaurante ali no início da Anhanguera ali, nossa, né, eu acho que o proprietário do Borba Gato tem pesadelo com a torcida até hoje. Mas na década de 70. Mas resumindo, né, senão eu fico falando aqui, porque eu gosto de falar também, né, então por isso que fica longo o negócio. Liberdade é a palavra-chave da torcida jovem da Ponte na década de 70. A gente tinha esse sentimento. Era um sentimento forte, cara. Quem participou era forte. A gente pisava nesse ônibus, o negócio era assim, era forte. Não tinha mais, né, não tinha mais sobrenome, não tinha mais nome, todo mundo era Ponte Pretano. E aí o bicho pegava, né? O bicho pegava. Foi uma parte, vamos dizer, foi um dos momentos mais ricos, né, da minha vida aí como adolescente. Né? Maravilha. Tem 1000 histórias aí de caravana, tem outras pessoas que também têm. História que não falta aí, de caravana da década de 70. Né? É verdade, caravana é algo que simboliza bastante histórias, né? É algo bem especial. Quem já foi em uma caravana sabe do que o professor está falando. É algo assim... É só você indo para você entender o que é ver o time fora de casa. Eu acho que é muito diferente, né? Não que seja melhor do que ver no estádio Moisés Lucarelli, mas eu acho que aquela sensação de você estar ali em outra cidade, né? Às vezes em outro estado, ou em 2013, no caso, em outro país, né? Representando uma cidade, uma identidade, uma torcida, um time, é algo muito especial. Israel, tua pergunta para o professor Neto. Professor, eu vou finalizar minha participação aqui no MacaCast, já te agradecendo por ter ficado conosco aí 2 horas e 10 minutos praticamente. Já que o senhor tocou nesse assunto, aliás, pela pergunta do João, e entrou no assunto do período militar, eu preciso finalizar te perguntando. Alguns episódios atrás, nós entrevistamos o Marlin, e ele houve até uma resenha calorosa, porque ele, na visão dele como ex-presidente, diretor do clube, ele entende da história da Ponte que a política e futebol, e política especificamente com a Ponte Preta, ele é radicalmente contra, e diz que não existiu até no período dele como vice-presidente, apesar de depois ele ter confessado durante a entrevista que houve procura na direção, na época dele como vice, do presidente Carnielli como presidente, de meios políticos partidários para poder auxiliá-los em alguma situação que a Ponte precisava. Mas tocando nesse ponto diretamente da ditadura, a revista Placar publicou na década de 70, eu tenho até a edição aqui comigo, a relação da Ponte muito próxima com o governo militar, do rival também até pelos 2 presidentes, o Lauro de Moraes, que era da Arena, né, foi deputado federal, e o presidente Leonel Martins, do time rival. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa relação do clube, já que a Ponte até entra é o primeiro clube do interior a disputar um campeonato nacional, que é o Roberto Gomes Pedrosa em 70, e depois ela entra também no brasileiro no meio da década de 70, através do Coronel Petená e da toda a política que foi feita no período. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da relação da Ponte com a ditadura militar especificamente, e depois com a abertura. Como que era? O senhor que viveu bastante, viajou nessa época, já era torcedor de caravana, como que era a relação específica do clube com a ditadura e seu presidente, e em que momento a torcida estava ou não estava envolvida com esse período no Brasil? Olha, é uma pergunta muito interessante e ao mesmo tempo muito complexa, e o que eu vou te falar é o que eu enxergo agora eu já vou misturar torcedor / historiador. Utilizar a Ponte
com viés político, isso é desde que a ponte fez a fusão lá na década de 20. Quando a ponte saiu do bairro da Ponte Preta, mudou-se a diretoria, veio metade são médicos do Instituto Penido, lá na década de 20, e outra metade comerciantes da cidade, que todos com carreira política. Todos candidatos a vereadores ou candidatos a prefeitos, e isso, a partir da década de 20, vai até esse finalzinho do século XX, até porque política faz parte do dia a dia de todos, todo mundo é político, não tem como a ponte se isolar da política ou o político se isolar da ponte. Agora, a pergunta em si é muito interessante, o que mostra bem o que é a torcida da ponte e como a sociedade é complexa, O Lauro Moraes tinha um viés, com a Arena, com o governo militar explícito, explícito, não tinha nada a esconder, Ele era Arena, e a cidade de Campinas era uma cidade considerada de esquerda, porque só o PMDB ganhava aqui, Então o Quércia ganhou vindo, nem era campineiro, depois o Lauro Pex até muda de partido, mas vamos dizer assim, a cidade de Campinas tinha um viés da oposição vencer, e não da situação. O Lauro Moraes, é bem interessante isso, porque apesar dele ser da Arena, a torcida em si, vamos dizer assim, isso eu lembro bem, não tinha assim um peso muito grande dentro da torcida, porque ele nunca ganhou nada do ponto de vista eleitoral. Se você pegar a história política do Lauro Moraes, ele foi um interno candidato, a deputado estadual, prefeito, mas nunca conseguiu fazer valer essa associação. Sou presidente da ponte, portanto vou ganhar a eleição. Nunca conseguiu valer, Absolutamente não. E, por exemplo, dentro, vamos dizer, da torcida, ali no calor da torcida, dentro do ônibus, dentro de reunião, vamos dizer, pegar aí caravana que seria para o Rio de Janeiro, chegava lá, era domingo, 5 da manhã, punha as bandeiras lá em Copacabana, ficava o dia inteiro lá. A gente nunca fez campanha. O que você tinha, aí já era uma coisa assim, fora do âmbito da torcida, alguns membros da torcida trabalhando para o político como cabo eleitorais, fora do âmbito do jogo, do dia a dia de segunda a sexta. Mas não muitos, não muitos. Mas é interessante isso, porque o Lauro, apesar disso, nunca conseguiu vencer. Isso mostra bem como a torcida conseguia, vamos dizer assim, conseguia separar isso. Agora, uma coisa que você perguntou e você escreveu aí, e que eu acho que aí é o contrário, afetou a ponte. 77, apesar vamos dizer assim, você pode discutir tudo que você pode imaginar tecnicamente. Não fizemos nenhum jogo em Campinas, a ponte fez 54 pontos, o Corinthians fez 34 e tal. Agora, existiu um peso político da ditadura militar contra a vitória do nosso time, explícito. E aí eu vejo que, vamos dizer assim, na época a gente tinha, talvez, uma diretoria mais ligada ao regime militar, ao governador Paulo Egídio Martins, porque um ano depois o Guarani exigiu que a decisão ficasse em Campinas. E foi 78 não tinha democracia ainda, E eles fizeram um jogo aqui. Então isso eu sei que às vezes você fala, pode deixar muita gente melindrada, mas nós não fizemos o jogo final aqui, em 77. A diferença é de um ano só, Então aí eu acho que aí a ponte foi prejudicada, Aí foi prejudicada, Talvez um elemento de oposição ou vamos dizer, um conflito político mais extremo, você criar um fato político para conseguir trazer esse jogo para cá, seria mais importante. Agora, do ponto de vista da torcida, que é a sua
sua pergunta, vamos dizer, da torcida mesmo, do seio da torcida, a massa, eu não vejo que isso foi determinante, porque, né, tá aí um exemplo vivo que o Lauro não conseguiu, né? Vamos dizer que ele até às vezes se deslocou das eleições municipais, nem vereador nem prefeito, mas nem para deputado estadual, né? Ele não conseguiu assim vitórias retumbantes com Ponte Preta, né? Com a Ponte Preta. Então eu acho que essa história política e clube sempre existiu, vai existir, não é só com a Ponte, né? É com vários clubes, né? Mas Campinas, especificamente, era uma cidade de oposição, né? Que o PMDB sempre ganhava, né? E a Ponte, como um time de massa, e eu vejo assim, até como historiador / torcedor, foi muito mais usado, ou pro bem ou pro mal, para fins políticos do que o próprio Guarani, né? E que o Guarani conseguiu trazer a final, né? De 78 para cá, né? E nós não fizemos a final de 77 aqui, né? É um fato. Não fizemos 77, professor? Não fizemos 77, 79 e 81, né? Não fizemos nenhuma das finais. Quando você acabou de falar 77, aí me veio na cabeça isso. Quer dizer, é que eu lembro, eu falei de 77, porque ali, né, vamos dizer, 77, 78, nem início de... Estava começando a se pensar na redemocratização, né? Então, né, era... Né, a gente estava ainda num período, né, período linha dura, né? E aí depois, como você falou, 79, 81 prometeram, né, pro ágio, né, final. E 81 foi um absurdo, né? A gente estava lá, o primeiro jogo, a gente praticamente trouxesse o segundo, né? O time tecnicamente era excelente. Mas aí a gente vai ficar horas aqui, né? A partir daí, que aí realmente, isso não é fácil engolir até hoje. Até hoje é difícil engolir. O professor, até da minha parte também, a última, antes de chamar o Fred, duas em uma, porque eu esqueci de perguntar quando a gente estava falando aí do início da Ponte Preta. O símbolo sempre foi o mesmo? Da onde surgiu o escudo da Ponte Preta, né? Esse escudo da ponte aí que praticamente, né, ele foi se atualizando e tal, mas teve ali basicamente os mesmos moldes, né? E também a camiseta, professor, com a faixa transversal, foi alguma influência? Tem algum relato sobre essas duas situações, tanto do escudo quanto da faixa da camiseta, professor? Olha, o nosso escudo, né, o brasão, tal, tudo, eu tenho, né, as atas ali do início do clube, e tem um diretor que não aparece muito nos primeiros 10 anos da história oficial, mas era muito ativo, chamava Guilherme Hartmann, era um descendente de alemão. Ele tinha, dentro da diretoria, vamos dizer, 3 grandes famílias ali, uma alemã e 2 austríacas, né? Os Watt, Burg e os Hartmann. E esse Guilherme Hartmann era muito criterioso, né? Você pega as atas de diretoria, inclusive a própria diretoria brigava com ele. O cara era super disciplinado, criterioso e tal. E é ele que, vamos dizer assim, entre aspas, desenhou esse nosso escudo baseado em alguns escudos alemães, né? Isso tá escrito ali, não é coisa assim da minha cabeça, como reflexão. Então sempre foi o mesmo, né? O que mudou às vezes é o tamanho, né? Como a Ponte no amadorismo dependia às vezes de um diretor para mandar fazer camisa, de uma costureira e tal. Às vezes o cara errava no tamanho, o escudo ficava grande, outro ficava menor, né? Teve um momento raro de um diretor que fez um jogo de camisas que, em vez de fazer o desenho do escudo, ele fez certo, mas colocou A, P, P, só as letras grandes, né? Mas isso foi... Fizeram um jogo de camisas, jogaram alguns jogos, depois não jogaram mais, né? Agora, a camisa em si, né? Tanto da faixa transversal, como as várias camisas, pode até jogou com uma camisa que parecia o Boca Juniors.
Só que, em vez de ser azul e amarelo, era branca e preta. A Ponte teve inúmeras camisas. Por quê? Nessa fase do amadorismo, você pega as atas aí, eles não tinham dinheiro para fazer 3 jogos de camisa, e aí um diretor, um comerciante, uma outra pessoa, um conhecido, mandava fazer. E às vezes o cara não tinha padrão, né? Então, às vezes a faixa ficava transversal de um lado, às vezes ficava transversal do outro, as linhas não eram iguais, né? Agora, a questão da faixa, né? A questão da faixa é interessante. Aí envolve um pouco a figura do Benedito Aranha, né? Mas não há na documentação, vamos dizer assim, isso é uma coisa que você possa afirmar, olha, a faixa é por isso aquilo, né? Você pode fazer uma reflexão sem uma constatação documental, né? A Ponte tinha, né? Vamos dizer, hoje eu não sei politicamente, clubisticamente, como está. Mas a Ponte tinha um relacionamento na década de 30, 40, 50 grande com o Vasco. Tinha mesmo, né? Inclusive, é bem interessante isso, porque na época do Vargas usava São Januário, né, como, né, os seus comícios, as passeatas, né? Uma época que ele precisava aparecer continuamente. E fazia várias comemorações lá. E foi através da família Aranha, que era diretor do Vasco, que se conseguiu o trator para fazer a terraplanagem do estádio, né? Então não quer dizer que a faixa veio, né, do Vasco, né? Mas a Ponte tinha esse relacionamento grande, né, com o Vasco. Sim, você na documentação do clube, em termos de atas, mesmo em jornais, né, você não tem, né, vamos dizer, a identificação, olha, isso é, né, provavelmente, é o que tudo indica, né, é mais uma dessas camisas que um diretor fez e manteve-se, né? Como na década de 20 e a década de 30, a gente teve camisas muito diferentes, às vezes jogando só 4, 5 jogos com essa camisa e depois esse jogo não era mais usado. Pela falta de padrão profissional mesmo, né? E por na época, quem tivesse um pouquinho mais de dinheiro e quisesse ajudar o clube, mandava fazer jogo de camisa. E às vezes o cara mandava fazer do gosto dele, né? Você tem jogo de camisa, o brasão é 5, 6 vezes o tamanho, né, do normal. Então eu vejo, é um pouco por aí, né? Merece mais pesquisa, é um outro tema que merece mais pesquisa, talvez em jornais até fora de Campinas, mas, por exemplo, isso eu, aqui no arquivo de Gaiolotti, tem o Correio da Manhã, que é um jornal do Rio. A Ponte foi o único time de São Paulo que ela representava São Paulo no Dia do Gaúcho na cidade do Rio. Olha que loucura, quer dizer, entre 37 e 45, durante o Estado Novo, tinha um feriado no Rio de Janeiro que chamava Dia do Gaúcho Morador no Rio de Janeiro, que era um dia especial para o Vargas, que era gaúcho. Era feriado lá, e o feriado era comemorado com um jogo de futebol. E a Ponte ia representar São Paulo sempre, né? A Ponte jogou contra o São Cristóvão, com bom sucesso, contra o Vasco. A Ponte sempre era convidada, exatamente por esse relacionamento aí da família Aranha, Vargas e Ponte Preta. Boa. Fred, tua pergunta aí pro professor, a última. Olha, irmão, quando alguém me perguntar sobre a história da Ponte, eu vou ter que falar, ouve esse podcast, porque isso aqui foi uma verdadeira aula. E quando alguém me falar pra mim que futebol e política não se misturam, eu vou falar, ouve esse podcast, porque isso aqui foi uma verdadeira aula de como essas duas coisas estão lado a lado desde os primórdios, né? Desde sempre na história da Ponte. Professor, minha última pergunta é mais em relação à preservação da história da Ponte, né? A documentação. Queria saber como que essa documentação está sendo preservada, como que o clube está preservando essa história hoje institucionalmente, né? Esses documentos das atas de reunião, eles estão guardados hoje no clube? O clube tem, por exemplo, o convite do primeiro aniversário? Como é que está sendo feito o trabalho assim, de preservação dessa documentação da história da Ponte? Olha, eu vou te falar até onde vamos dizer assim, o meu conhecimento. Eu não sei te afirmar 100% como está. O que eu posso te falar é que até o momento que eu estava organizando, a parte documental, vamos dizer assim,
A parte documental de pesquisa minha está comigo, né? Está no meu arquivo. Quando, até já falei isso para o Sérgio, né? Deixei isso bastante claro, caso a ponte, vamos dizer, ou aí no estádio, ou em outro lugar, a gente conseguir fazer realmente um arquivo, né, documental mesmo, né, onde ninguém entre, né, onde só entre o pessoal que vai fazer pesquisa, seja bem, tenha segurança, tudo guardado certinho e tal, beleza, vai sair da minha casa e vai para esse lugar, né? Se não for, o meu falecimento vai para o Centro de Memória da Unicamp, que lá não vai desaparecer nada, né? Tô falando isso aqui em público, né? E sempre falei isso no particular. Agora, que eu me lembre, né? Agora eu não precisaria ver ali dentro do estádio com o pessoal responsável por isso. As atas, né, tanto da diretoria executiva como do conselho, estavam no cofre, né? E aí, quando se precisava ver alguma coisa antiga, tal, pedia-se ali, tirava-se e fazia pesquisa. As atas mais recentes ficavam com o secretário, né, que durante muito tempo foi o Josué, ali na época dos Vigiomar e tal, ele ficava com as atas, e agora as atas parece que são digitais, né? O pessoal já coloca ali no computador, notebook e tal. Agora, documento, assim mesmo, em papel, não tem nada, né, no estádio, né? Tinha muito, foi se perdendo ao longo do tempo, né? O que tem são na casa das pessoas, e tudo que eu consegui pesquisar como historiador aqui guardadinho, tudo certinho, né? Ainda a gente não tem um arquivo mesmo documental, né? O memorial é mais imagens e tal, mas não é um arquivo documental, mesmo como tipo um centro de memória, um arquivo de Gailoroth. Acho que é isso a gente tem que lutar para ter, com certeza, né? E eu e vocês, eu acho aqui, mais do que nunca a gente quer para já, né? Isso é óbvio, mas isso é uma coisa do futebol, sabe? Eu já visitei tantos clubes, né? O pessoal não guarda nada. Mesmo jogador, hein? Né? Não vou falar que nomes, é óbvio, né? Mas jogador que serviu a seleção, o cara não tem uma foto dele, né? A seleção, nem com a camisa da Ponte, eu que tenho que ceder. Porque não é uma coisa, né, da sociedade brasileira, a preservação histórica, a memória histórica. Infelizmente, é uma coisa da sociedade. A gente, como historiador, como alguém que gosta de história, preservar a memória, a gente luta, né, dia a dia para tentar preservar. E com a história da Ponte é a mesma coisa. Esse documento, né, que eu me lembro, hein, ele foi exposto, o documento desse convite, o vereador Luiz Carlos Rossini, no ano 2000, que é vereador ainda agora, né? Sim. Ele foi ao estádio, teve uma cerimônia, um período noturno, eu estava na cerimônia. Isso daí foi colocado num tipo de num vidro, né? Esse convite. Foi chamada a imprensa, tal, e foi tirado foto, feito uma matéria. Então, acho que deve ter matéria no Correio, tem revista. E que eu me lembre, a Câmara de Vereadores cedeu para a Ponte esse documento para fazer parte do arquivo e estaria no cofre, né? Quer dizer, estaria lá guardado, né? É a última informação que eu tenho lá de 2000, depois 2004, 2006, 2007 e tal, mas é isso que eu tenho como informação. Se tiver, vamos dizer, outra coisa aí, eu não sei, né? Mas a última informação que eu tinha e que eu acompanhei foi que esse documento foi exposto no ano 2000, eu estava nessa reunião, eu lembro até das fotos, saiu até numa revista, a revista da Ponte Preta, no centenário, e depois a Câmara de Vereadores decidiu doar esse documento para o clube, e aí esse documento foi colocado no cofre. Espero que esteja lá. Rogério. Professor, obrigado pela aula. Como o Fred disse, esse episódio do podcast vai ser histórico. Eu espero que daqui 200 anos, quando alguém estiver lá torcendo pela Ponte Preta e quiser saber da história, ele vai buscar na internet. Eu nem sei se vai existir internet naquela época, né? Mas espero que sim. Ele vai pegar esse episódio e ele vai entender o que é a Ponte Preta. Seguindo essa linha de raciocínio,
gostaria de fazer uma pergunta simples e direta. O que do futuro e para o futuro da Ponte Preta? Olha, eu acho que né, particularmente, e todos, a gente quer crescimento enquanto clube, né? Eu visualizo o seguinte, que a gente tem né, eu não consigo fazer críticas de uma coisa que eu não conheço direito. Então eu não sei exatamente como que está tecnicamente a base da Ponte. O que eu assisto é Copa São Paulo, quando tem jogo, né? Agora, historicamente, né? Aí a gente tem muito a ver, muito próximo do Santos também, todas as grandes fases técnicas da Ponte têm a ver, em parte, com a base. Né? Tem a ver com subida de jogadores que minimamente entendem o que é ser Ponte Pretano. Então eu não sei, então eu visualizo, né? E eu tenho um sonho, queria ajudar ou quero que isso se realize no futuro, uma base forte. Que a gente possa ter, né, não uma base que a gente sempre pensa em vender, né, com 18, 19, 17, não sei como que é agora, como é que se mantém jogador, não sei as dificuldades que você tem isso, mas minimamente eu acho que tem que ter um projeto de manter esse cara, e esse cara tem que profissionalizar, e esse cara tem que ter uma base forte. Isso é meu, eu como torcedor, como historiador e como alguém que ama a Ponte. E como alguém que conhece a nossa história e sabe que base na Ponte faz parte da história. Eu acho que a Ponte teve... A década de 50 da Ponte foi uma década tecnicamente de time maravilhosa, e a década de 70 iniciando lá em 69. E tudo tem a ver com base. Né? E dois... Né? A gente tem que avançar, né? A gente tem que avançar como projeto. A gente tem que ter um projeto a médio e longo prazo, né? Isso faz parte do Brasil, né? Acho que Campinas precisa ter, a Ponte precisa ter, todo mundo precisa ter, né? Não pensar só no hoje, né? Vender o almoço para pagar o jantar, né? Que é difícil, né? Né? Eu sei que todos têm dificuldade, futebol também, a Ponte também. Mas a gente tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto a médio e longo prazo. E dentro desse projeto, obviamente, né, não é que isso seja, né, a última coisa do mundo, a gente tem que fazer isso, senão acaba. Mas, claro, lutar por um título, é óbvio. Né? E, na medida do possível, entender como se ganha. Né? Que a gente já teve várias chances aí, e talvez escapou, né, por coisas até que não estão nas quatro linhas, né? Uma parte emocional, uma parte talvez de ordem diretiva política, bastidor. Então a gente tem que saber, né, talvez que o título se ganha também fora de campo, né? Então o que eu visualizo é isso. A gente tem que ter um projeto a médio e longo prazo. É o que eu quero para a Ponte. E dentro desse projeto tem que ter um projeto de ter uma base assim, né? Aquela base mesmo, né? Por quê? Porque um clube que tem uma história como essa, um clube que tem um caráter que, por exemplo, a pessoa às vezes não enxerga, mas pisa no estádio ou conversa, você entra numa roda de Ponte Pretano, você sente uma coisa diferente. Então esse jogador precisa sentir isso aí, né? Precisa sentir esse sangue aí, precisa esquentar o sangue, né? Então agora é uma mistura de torcedor, historiador, alguém que ame o clube falando. A gente precisa ter projeto a médio e longo prazo, e professor, né? A gente se fala em projeto, né? Para dar aula, a gente tem que não pode chegar lá e falar o que quiser, né? Mas não sei, cara, eu fico com esse negócio de base na cabeça há muito tempo, e é histórico no clube, né? Precisa ter uma base daquela mesmo, que a gente sabe que saiu um time, saiu uma geração, entra outra, sabe? Eu acho que esse é o nosso grande projeto, né? Nós temos esse time aqui, esse time foi sensacional, mas vai ter que vender, vai ter que ter dinheiro, vai ter que circular o dinheiro, mas entrou outro. É o que eu quero, é a minha visão. Professor, a gente agradece imensamente, acho que a história
a história por si, né? Não só a história da Ponte Preta, mas a história da humanidade, enfim, a nossa história particular também como indivíduo, né? Talvez aí até buscando pessoas que buscam a história da família. Isso é muito importante para que possamos nos conhecer também, né? Quem somos, né? E assim também, depois desse episódio, conhecer também o que é a Ponte Preta, talvez o porquê nós nos tornamos pontepretanos, né? Não é só por conta de um bom jogo, é também por conta de uma identidade, né? Algo assim de sentimento. E até estava conversando, né? Quando você falou sobre que o nosso maior título é a nossa identidade, confesso que eu fiquei até meio balançado, né? Eu quase chorei aqui, e junto com os outros também que quase choraram também com essa sua frase, porque eu acho que você definiu bem o que é a Ponte Preta e foi uma verdadeira aula, professor. E para encerrar, né, além de te agradecer, o que nesses 120 anos, professor, nesse episódio especial que estamos fazendo aí de 120 anos, na sua vida, na sua carreira como historiador, como pontepretano, como tudo, o que significa a Ponte Preta, professor? O que é a Ponte Preta na sua vida e qual a importância que ela tem na sua vida, professor? Essa pergunta, agora você que me balançou, hein? Mas eu quero agradecer a todo mundo aí pela oportunidade. Falar de Ponte Preta é sempre um prazer. E uma coisa que eu falo entre a família, e agora eu vou falar aí no público, né? Cada vez que eu falo de Ponte Preta, cada vez que eu piso naquele estádio, né? Naquele piso branco e preto, quadradinho, né? Eu lembro do meu avô, eu lembro do meu tio, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha família, eu lembro de como é importante gente que a gente ama, porque aquilo... Pedro Pinheiro também é parte da minha família, né, do lado da minha mãe, então eu tenho os dois lados, né? O Pedro Pinheiro casou com uma irmã da minha avó, então cada vez que eu piso naquele estádio, né, eu sei quem eu sou. Cada vez que eu vejo o nome Ponte Preta, eu sei quem eu sou, porque eu lembro da minha família, né, da minha origem, do meu nascimento. Então é por aí, cara. O sentimento Ponte Preta é tão forte que tem a ver com a família, tem a ver com o sangue que percorre as veias da nossa torcida. E como vocês falaram que balançaram, eu também estou balançado aqui, cara. Falar de ponte é uma emoção. Agradeço vocês e ponte tem a ver com isso. Cada vez que eu piso ali, cada vez que eu estou triste, passo de carro ali no estádio, aí já vem outra coisa aqui dentro, aqui, tipo assim, é força, é ser humano. Porque a nossa identidade lá atrás, a identidade de liberdade, a identidade de mudar a sociedade, é gente que queria o bem, é gente que queria mudar para melhor, diminuir a desigualdade. É Ponte Preta. Obrigado a todos.